Hoje nós vamos falar sobre a incrível história de Jim Simons, um matemático brilhante que se tornou o maior trader da história. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e normalmente, quando a gente pensa no maior investidor da história recente, o nome mais citado acaba sendo do Warren Buffett, o bilionário americano dono de uma fortuna de mais de 100 bilhões de dólares. Só que se a gente olhar para o retorno médio anual, o Buffett não é um investidor com as maiores taxas de retorno, ou seja, com a maior rentabilidade. Tem um outro sujeito, um matemático, aliás um grande matemático, que simplesmente conseguiu oferecer aos seus clientes o dobro da rentabilidade do Warren Buffett ao longo dos últimos 35 anos. Já descontadas as taxas, isso porque ele cobrava bem caro por esse serviço. Esse é Jim Simons. Mas essa não é uma história apenas sobre dinheiro e sobre investimentos. É uma história sobre matemática, sobre o poder da ciência e sobre tecnologia. O Simons é um matemático de formação. Ele era um daqueles caras que sempre gostou de números desde a primeira infância. Ele diz que gostava de multiplicar números por 2 quando tinha apenas 3 anos de idade. Chegou até 1024. Ou seja, ele já tinha uma afinidade com números e uma afinidade com multiplicar as coisas, que foi o que ele fez ao longo de sua carreira como investidor. E deve ser por isso também que ele conta essa história. Mas o Simons começou a vida como matemático e permaneceu assim até quase os seus 40 anos de idade. E ele não foi qualquer um, não. Ele se graduou no MIT, mas foi fazer doutorado em Berkeley, porque o seu interesse era em geometria diferencial e em Berkeley estava uma das maiores autoridades mundiais nesse assunto. Geometria diferencial é o estudo da geometria com técnicas avançadas de cálculo. Então ela lida com os espaços curvos em várias dimensões partindo de uma métrica, uma noção de distância dentro desses espaços, que recebe o nome de variedade. Uma variedade pode ser um objeto matemático bem complicado, mas quando você olha para uma pequena parte de uma variedade, ela se parece bastante com um espaço euclidiano comum, embora possa ser um espaço de dimensão alta. É assim com a superfície do nosso planeta, que em escala astronômica é aproximadamente uma esfera, que é uma coisa curva, mas localmente, numa escala bem pequena como é a nossa escala humana, ela tem um comportamento plano, que é um espaço euclidiano de dimensão 2. O Simons foi para Berkeley por causa de Chern, um matemático e poeta chinês, que foi um dos maiores matemáticos do século XX e um renomado especialista em geometria diferencial. Acontece que quando Simons chegou em Berkeley, o Chern estava num ano sabático, então ele acabou trabalhando com outra pessoa por lá. Mas essa história ainda teve um final feliz, porque Simons e Chern um dia trabalharam juntos. Só que antes disso, o Simons tinha algumas preocupações financeiras e resolveu trabalhar no IDA, o Instituto de Análise de Defesa dos Estados Unidos, porque assim ele podia ganhar mais do que na academia. Isso foi nos anos 60, durante a Guerra Fria, e a principal ocupação de Simons era ajudar a decifrar códigos dos soviéticos. E ali ele teve contato com a elaboração de algoritmos, que era algo que ele passou a gostar de fazer, e também com a utilização de computadores para resolver problemas, uma coisa com a qual ele não tinha afinidade, mas que um dia ia se tornar extremamente importante na sua vida. Esse era um trabalho em tempo parcial, e no resto do período ele dava aulas no MIT e em Harvard. Isso durou até 1968, quando Simons saiu do IDA. Na verdade, ele não saiu, ele foi demitido por causa das suas opiniões públicas se posicionando contra a Guerra do Vietnã, que pegaram mal já que ele trabalhava no Departamento de Defesa. Depois disso, o Simons seguiu na carreira acadêmica e se tornou coordenador do Departamento de Matemática da Universidade de Stony Brook. E isso foi muito importante para a carreira dele depois como investidor, porque ali ele aprendeu a recrutar e a contratar cientistas. Porque olha só, essa história não é a história de um esforço individual apenas, é a história de um grande esforço coletivo. E o Simons gostava de trabalhar com grandes talentos. Ele achava que esse era o segredo da coisa. Foi durante os anos em Stony Brook que ele finalmente trabalhou com Chern e escreveu um artigo revolucionário e bem complicado sobre um invariante que conectava geometria com topologia e que ficou conhecido como invariante de Chern-Simons. É bastante técnico. Esse artigo rendeu um prêmio importante a Simons e a Chern dado pela American Mathematical Society. Mas o mais curioso, e para mim o maior prêmio disso tudo, veio depois, numa daquelas demonstrações da utilidade da pesquisa em matemática pura. Porque esse trabalho do Chern e do Simons era totalmente abstrato, não tinha nenhuma relação com o mundo real e nem com a ciência. Só que aí, alguns anos depois, o físico teórico Edward Witten descobriu que a teoria de Chern-Simons tinha aplicações a diversas áreas da física, incluindo matéria condensada, teoria de cordas e supergravidade.
ela se tornou crucial para a teoria da computação quântica. A influência da teoria de Chern-Simons na física é tão grande que ela possui dezenas de milhares de citações em artigos de física nas últimas décadas. E dezenas de milhares de citações na ciência é coisa pra caramba, é o equivalente a você viralizar na internet. Então, por conta de tudo isso, não é exagero dizer que Simons teve uma carreira brilhante na matemática. E foi justamente quando ele estava no topo que ele decidiu sair em busca de novos desafios. O Simons conta que ele tinha cansado da vida acadêmica naquele ponto, que ele queria mais. E ele queria mais dinheiro também. Durante os anos 70, inclusive na época do artigo com Chern, o Simons já estava se interessando pelo mundo dos investimentos. Em 1978, ele decidiu interromper sua carreira acadêmica e se dedicar exclusivamente aos investimentos. Foi então que ele fundou a Money Metrics, uma gestora de fundos de hedge. Interessante como que o Simons começou a sua empresa com abordagens tradicionais de investimento. Ele não teve inicialmente a ideia de usar a matemática para fazer isso, mas aos poucos, vendo os históricos de preços, o Simons começou a imaginar que seria possível construir modelos matemáticos a partir dos dados coletados. Lembrando que isso é final dos anos 70, e o acesso a dados e o seu processamento eram coisas muito mais difíceis do que hoje em dia. Nos primeiros 2 anos da empresa, Simons contratou 2 matemáticos brilhantes para trabalhar com ele na Money Metrics: James X, que era especialista em álgebra e teoria dos números, e Lenny Ball, criptoanalista que Simons conheceu nos tempos de decifração de códigos soviéticos na IDA. Aliás, durante os anos de IDA, Simons e Ball escreveram um artigo chamado Modelos Probabilísticos para Predição do Comportamento no Mercado de Ações. Isso foi mais de 10 anos antes deles se juntarem de novo na Money Metrics. A ideia do artigo era ignorar informações básicas de mercado, como lucro, dividendos, notícias, e se concentrar em um número pequeno de variáveis macro, capazes de prever o comportamento de curto prazo do mercado. Só que o grande lance por trás desse artigo era que os pesquisadores não tentavam prever os estados dessas variáveis usando teoria econômica ou qualquer outro método convencional. Eles também não se perguntavam do porquê do mercado entrar em certos estados. Simons e Baum estavam usando matemática para determinar o conjunto de estados que melhor se encaixava nos preços observados. Isso é a mesma lógica de aprendizado de máquina. Para fazer isso, eles usavam o modelo oculto de Markov, que era uma técnica de estimar probabilidades com parâmetros ocultos desenvolvida pelo próprio Lenny Baum. Isso tem grande relação com cadeias de Markov, que são processos em que a probabilidade do estado seguinte depende apenas do estado atual e não de estados anteriores. Numa cadeia de Markov, você não tem certeza do futuro, mas consegue fazer suposições fundamentadas a respeito de possíveis resultados. No caso de um processo oculto de Markov, essa cadeia de eventos é governada por parâmetros desconhecidos. Os resultados da cadeia são vistos, mas os reais estados não. As ideias de modelo oculto de Markov tiveram inúmeras aplicações importantes, como, por exemplo, em reconhecimento de fala por parte de computadores, ainda nos anos 70, e até o mecanismo de busca do Google. O espírito do artigo de Simons e Baum era visionário, mas o artigo em si era muito rudimentar, fazendo hipóteses ingênuas a respeito do funcionamento dos mercados, ignorando, por exemplo, custos de transação, o que era um contrassenso no modelo que exigia muitas operações diárias. Embora o começo das operações da Monometrics fosse com uma abordagem tradicional de investimentos, o Simons nunca desistiu de usar a matemática para decifrar o mercado, e aos poucos direcionou a empresa nesse sentido. Em 82, a empresa mudou de nome para Renaissance Technologies, que se tornaria um nome lendário na indústria de fundos de hedge. Ao longo dos anos 80, Simons foi contratando mais talentos para trabalhar na Renaissance. O curioso é que esses não eram talentos do mercado financeiro. O Simons gostava de contratar cientistas, pessoas que tinham um doutorado e tivessem escrito artigos relevantes, porque era um processo científico que ele queria colocar na Renaissance. Então o Simons contratou matemáticos, físicos, astrônomos, estatísticos, e experiência no mercado financeiro era uma coisa não necessária, na verdade não era nem desejada. Isso porque a ideia era desenvolver modelos inovadores a partir dos dados coletados pela empresa de Simons ao longo de vários anos. A ideia era modelar matematicamente o mercado. Isso ia contra a hipótese dos mercados eficientes, que era dominante no meio acadêmico e essencialmente dizia que você não podia prever o futuro dos preços com base no seu estado atual. Você não teria como tirar vantagem de maneira consistente de uma análise de preços.
E, bom, o Renaissance é uma prova de que a hipótese dos mercados eficientes é falsa. Os trabalhos do time de Simons encontraram diversas anomalias nos preços de mercado, que foram sendo exploradas para desenvolver os modelos matemáticos que iriam pautar as operações de seus fundos de hedge. No final dos anos 80, a Renaissance lançou o fundo Medallion, que é simplesmente o mais bem-sucedido fundo de hedge da história, com retornos brutos de 66% ao ano ao longo de mais de 3 décadas de operação. Nenhum outro investidor chegou sequer perto dessas taxas na história moderna dos mercados financeiros, nem mesmo nomes como George Soros ou Warren Buffett. Isso permitiu que Simons pudesse cobrar as maiores taxas de seus clientes na indústria de fundos de hedge. Eram 5% de taxa de administração e nada menos que 44% de taxa de performance. Então a rentabilidade dos cotistas do Medallion caía para 40% após as taxas, mas ainda assim era o dobro do que eles conseguiriam, por exemplo, com Buffett. Mas como é que o Simons e os seus colaboradores conseguiram essa rentabilidade tão alta? É isso que todo mundo gostaria de saber, né? O problema é que todas as pessoas que trabalham no Renaissance assinam um acordo vitalício de confidencialidade quanto ao modelo matemático de investimento. Isso porque é crucial manter segredo para que o modelo continue dando resultados, pois a partir do momento em que os concorrentes têm acesso ao seu conteúdo, podem copiar a estratégia e, com isso, os ganhos tendem a sumir. A estratégia tende a não mais funcionar. Com medo de qualquer tipo de vazamento, o Simons não quis sequer patentear o modelo da Renaissance. Então, a única coisa que ele utiliza para se resguardar são esses acordos de confidencialidade. E é por isso que não existem muitas informações disponíveis sobre a forma de funcionamento do modelo do Simons. O que sabemos é que o Simons não acreditava na hipótese dos mercados eficientes. Então, para ele, o mercado não era um passeio aleatório, embora claramente tivesse elementos de aleatoriedade, como também acontece com o clima. E o Simons e outros matemáticos da Renaissance defendiam que uma distribuição de probabilidade poderia sim capturar os preços futuros. O objetivo era bolar um modelo matemático e usar esse modelo como estrutura para inferir algumas consequências e conclusões a respeito do mercado. E a ideia era fazer como os cassinos fazem. Não é preciso você ganhar o tempo inteiro. A banca só precisa de uma pequena margem, que no caso do fundo é como estar certo 51% das vezes. Então, usando regressões não lineares, que olhavam para exemplos no passado e examinavam como os preços reagiram, eles desenvolveram um modelo de previsão sofisticado e preciso, capaz de detectar padrões ocultos. Era um modelo de aprendizado de máquina. O modelo geraria previsões para vários preços de ativos com bases em padrões complexos, agrupamentos e correlações que normalmente as pessoas não entendiam e não conseguiam detectar a olho nu. Em outras palavras, o modelo da Renaissance é um dos primeiros usos bem-sucedidos de inteligência artificial na história. A partir dos anos 90, os resultados começaram a se tornar realmente excepcionais quando a estratégia se voltou para operações de curto prazo, que, surpreendentemente, serviam para reduzir o risco, já que o peso relativo de cada operação era menor. O sucesso estrondoso do Medallion é um bom lembrete da previsibilidade do comportamento humano. Afinal, ele foi modelado de acordo com o histórico do mercado, numa época em que apenas humanos operavam. E foi assim por causa da confiança de que os investidores tenderiam a tomar decisões semelhantes no futuro com base naquilo que eles já tinham feito no passado. Outro elemento crucial para o sucesso da Renaissance é que as decisões eram tomadas exclusivamente pelo modelo. Não havia interferência humana. Quem determinava as operações era um modelo. Isso eliminava vieses cognitivos e emocionais nas negociações, e é, sem dúvida, um dos fatores que explicam um retorno tão acima dos outros fundos de hedge no mercado. Agora, apesar do modelo dar certo, o funcionamento do modelo é algo que não pode ser bem compreendido por seres humanos. Ele não faz sentido para nós. Ele apenas funciona, porque é o resultado de como a inteligência artificial se organizou para aprender a partir dos dados históricos. Só que para um ser humano, essa organização é uma caixa preta. Ela não produz insights compreensíveis do comportamento do mercado, nem do comportamento humano. Outra lição da experiência da Renaissance é que existem mais fatores e variáveis que influenciam o mercado financeiro do que a maioria de nós imagina. O modelo complexo da Renaissance consegue enxergar nuances no mercado e com isso ganhar muito dinheiro. Esses ganhos podem até passar a impressão de que o mercado é cheio de ineficiências para serem exploradas, mas na verdade é até o contrário.
já que o modelo da Renaissance lucra em pouco mais de 50% das operações apenas. Isso apesar de todos os dados exclusivos, o poder dos mais modernos computadores e o talento de mais de uma centena de cientistas com doutorado trabalhando ali. Isso é um sinal do quão difícil é bater o mercado. Fundos quantitativos como Medallion hoje são responsáveis por nada menos que 30% das operações do mercado. Simons e seus colaboradores inauguraram uma nova era nas finanças e iniciaram com grande sucesso uma talvez inevitável substituição do homem pela máquina no mundo dos investimentos. Por vários motivos, eu acho que a vida de Simons é extraordinária. Hoje ele tem mais de 85 anos e não toca mais o dia a dia da Renaissance. Esse homem foi um respeitado matemático durante metade da sua vida e quando estava no auge da carreira, mudou completamente de área numa idade que a maioria de nós pensa que não há mais nada para inventar na vida. Durante anos, Simons se dedicou a uma abordagem inovadora no mundo dos investimentos, trazendo cientistas completamente estranhos ao mercado para analisar dados e usar técnicas de inteligência artificial para tentar resolver o mercado. Após uma década aperfeiçoando seu modelo, finalmente a sua empresa alcançou o estado da arte em investimentos quantitativos, tornando Simons um bilionário que pode se orgulhar de ser um investidor com a maior taxa de retorno da história moderna. E é importante lembrar que ele não fez nada disso sozinho. Foi o resultado de um esforço coletivo de várias mentes brilhantes que acreditaram no poder da matemática. A aspiração de Simons pelo dinheiro não é maior do que a sua aspiração em deixar uma marca no mundo. O seu trabalho com Chern tem ainda hoje uma média de 3 novas citações por dia nos artigos de física teórica. E o seu resultado colossal na indústria dos investimentos mudou completamente os rumos do mercado e foi também uma das primeiras grandes aplicações que mostraram a força imparável da inteligência artificial. E agora, no fim da sua vida, Simons tem se dedicado a diversos trabalhos de filantropia, doando quantias enormes de dinheiro para projetos científicos que vão desde o desenvolvimento de tratamentos para o autismo até a expansão dos nossos conhecimentos sobre a origem da vida. É como se ele quisesse se tornar um Médici da modernidade. Existe uma última ação filantrópica de Simons que eu acho que combina bem com a sua paixão pela matemática e pelo mercado. Através da sua fundação, ele subsidia o salário de milhares de professores da rede pública nos Estados Unidos, oferecendo aos melhores professores um acréscimo de $20 mil anuais. Simons faz isso porque ele tem uma preocupação com a qualidade do ensino e entende as dinâmicas de mercado. Na época dele, os professores eram bons, até porque alguém com talento matemático não tinha muitas outras opções. Mas hoje em dia, segundo as próprias palavras de Simons, alguém com habilidade matemática tem muito mais opções de empregos, com salários muito maiores e muito mais prestígio, por exemplo, trabalhando nas Big Techs, do que sendo professor na rede de ensino básico. É uma questão de mercado. É natural que os talentos busquem uma melhor remuneração e um maior prestígio. Então o fomento de Simons é uma tentativa de reter ao menos alguns talentos, para tentar reverter o declínio na qualidade do ensino que foi notado por ele por lá, e que, aqui no nosso país, é tão lastimavelmente presente. Quer na sua carreira acadêmica, quer na sua carreira de investidor, quer nas suas ações filantrópicas, a matemática sempre ocupou um papel central para Simons. E tem muita coisa a mais sobre a vida dele que eu não falei aqui. Quem tiver interessado, eu recomendo demais a leitura desse livro aqui, O Homem que Decifrou o Mercado. Esse livro é realmente muito bom, é uma baita história de vida e eu deixei para vocês o link na descrição. Então é isso. Muito obrigado aos membros do canal. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.